O que é mais certo? Sentir ou saber? Quem conhece mais? Quem sente a dor ou quem estuda a dor? Hoje, a reflexão aqui no canal Portão de Saída é rápida e objetiva. E eu vou explicar a diferença de quem tem fé em alguma coisa imaginária para quem não tem fé em algo imaginário. Claro, eu estou falando de misticismo. Eu estou falando de fé e antifé. Quem tem e quem não tem. E vocês vão conhecer um pouquinho, através dessa reflexão, a diferença entre o ateu, agnóstico, ou gnóstico, tanto faz. Eu costumo colocar no mesmo barco ateu e agnóstico, porque para mim é a mesma coisa. A diferença é que o agnóstico ainda tem aquela coisa, aquela dúvida, mas está todo mundo no mesmo barco, porque não está vestindo a camisa das religiões e nem levantando a bandeira. Então, para mim, está no mesmo barco. Há uma diferença entre o ateu para o gnóstico ou agnóstico, mas para mim não faz muita diferença. Para mim, Antônio Galvão, só de saber que a pessoa não está financiando esta cambada mentirosa que mostra um produto invisível, um suposto produto que não está em lugar nenhum, para mim, é uma pessoa digna do meu total respeito. Não vou nem falar respeito, porque tem que respeitar todos, independente de fé ou não, mas digna da minha total admiração. E eu parabenizo pelo privilégio de ter a mente aberta. Então, a reflexão rápida aqui no canal, no vídeo de hoje é: quem sabe mais? Quem sente a dor ou quem estuda a dor? É por isso que as pessoas confundem dentro das religiões. Que, por exemplo, a fé é um tipo de sentimento. Ele sente que Deus está em algum lugar. Ele sente que Deus opera em determinada igreja, age em determinada igreja, determinada vertente. Testemunho de Jeová afirma que Deus é da forma que eles pensam, da forma que eles apregoam. Jeová, o nome dele. E eles sentem isso. Eles dizem que sentem isso. Adventista sente que Deus, ele aprova todas as normas e dogmas adventistas apenas. E principalmente os dogmas sabáticos. Eles afirmam que são os únicos que cumprem os 10 mandamentos por inteiro, por descansarem, obedecerem à lei sabática. Assembleano diz que sente, é um sentimento, que a fé deles é uma fé totalmente sólida. Por quê? Porque eles estão dentro dos dogmas, dos costumes que o Jesus bíblico quer, e principalmente respeitando os supostos dons espirituais, né? E o suposto batismo com o Espírito Santo. Católico diz que sente que a fé católica é a verdadeira, porque a fé católica é uma fé de a primeira igreja, segundo eles, fundada pelo próprio Cristo, e nomeando Pedro como o primeiro Papa, por aquela passagem que diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica sustenta de que Pedro foi o primeiro Papa. E aí vem mormonismo, islamismo, espiritismo, judaísmo,
um umbandismo, candomblesismo, quimbandismo e outra qualquer vertente religiosa que sustenta que a sua fé é verdadeira, o seu sentimento de fé. Aí vem o ateu ou o agnóstico que estuda as religiões e que estuda os comportamentos mentais e começa a buscar conhecimento e entender sobre religiões que já caducaram, sobre religiões que não fazem efeito nenhum na vida humana, apenas escravizam, e começam a saber de fato o que está escrito no livro. Não está nem aqui agora, que às vezes eu tiro daqui, no Conto do Vigário, que é totalmente contraditório, negativo, violento, e que as pessoas portadoras deste sentimento chamado fé dizem que é um livro sagrado do bem, que é a palavra de um Deus do bem. Aí o agnóstico e o ateu, ele procura saber, o religioso procura sentir. Inclusive, eu tenho até uma crítica para fazer aqui ao Eduardo Marinho, mesmo porque é um cara que eu admiro muito, e 99% do que o Eduardo Marinho fala, né, que é conhecido aí na internet como filósofo de rua, que nem ele gosta desse título. É um cara que fala sobre as contradições sociais, entendeu? Sobre politicagem e outras coisas, sobre religião. Ele é contra toda e qualquer religião também. 99% eu concordo com o Eduardo Marinho. Eu acho um cara muito inteligente. Mas quando alguém faz a pergunta para ele: você acredita em Deus? Ele fala: eu sinto. Aí para mim cagou na retranca. Então sentir não é saber. Talvez você está sentindo uma coisa, mas aquele sentimento talvez não seja verdadeiro. A única coisa que eu discordo do Eduardo Marinho é somente isso. Se eu conversar com ele cara a cara pessoalmente, eu vou falar: concordo com 99% do que você fala. Mas quando você diz que sente que há um Deus por aí, eu não sei que tipo de Deus é esse também, mas aí é essa parte que eu acho que não tem fundamento. Mas cada um. Tem gente que não acredita em nenhum Deus, em nenhuma religião, não é nem agnóstico, e diz que sente que há um Deus. E é de cada um. Aí a pergunta é essa, para encerrar aqui o meu raciocínio, porque o vídeo é rápido. Quem está na razão? Quem sabe ou quem sente? Aí a pergunta vai mais além. Quem é que conhece mais? Quem sente a dor ou quem estuda a dor? Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão falar: claro, quem sente a dor sabe mais, porque sabe o que está sentindo. Não. Está enganado. Você está totalmente equivocado. Não, você pode estar sentindo, sabendo o tanto da dor porque você está sentindo, mas muitas vezes você nem sabe de onde vem a dor. Então, olha só, a realidade é essa. Quem sente a dor sabe a dor? Não. Tem o sentimento da dor, mas se ele soubesse de onde vem a dor, como é a dor, como diagnosticar a dor, não iria correndo para o médico, porque lá é que vai ter o sistema de exame para saber o que é que ele sente, qual é o medicamento que ele deve tomar, ou o tratamento que deve fazer, ou então passar por um raio-x, tudo de forma científica, para aí sim tratar a dor. Então, quem é que tem conhecimento e razão a respeito de sentir? É quem estuda o sentir. Não é quem sente e acha que sente aquilo. Aí é a diferença. Por exemplo, o meu pai era religioso e o meu pai tinha uma úlcera que ele não sabia que era úlcera. Ele não sabia que era úlcera. Ele dizia que era o fígado dele que doía. E passou muito tempo acreditando assim. Aí depois parou um pouco, um tempo. Eu acho que ele deixou de comer certas coisas que
que prejudicavam ele a respeito da úlcera, né? Aí, parando ele achou que ele foi curado. Ele dava testemunho na igreja o tempo todo que ele tinha sido curado do fígado que doía. Aí depois a mesma dor volta com tudo. E ele fica agora na dúvida. Mas Deus não me curou, por que a dor voltou? E começou a colocar a culpa nele mesmo, dizendo, não, mas se voltou porque eu fiz alguma coisa errada e Deus permitiu voltar o fígado doer. E ele ficava angustiado quando acontecia aquilo ali e sofria muito. Quando vai fazer um exame, o médico disse, o senhor tem uma úlcera de muitos anos. É tanto que o médico até passou para ele, além dos medicamentos, passou para ele, o senhor tem que abusar de mamão. Para quem não sabe, o mamão é muito bom para quem tem úlcera, viu? Mamão. O mamão, ele vai fazer uma função muito legal. Ele teve que comer bastante mamão para aliviar. Ou seja, ele sentia a dor, mas não conhecia a dor. Quem conhece a dor é quem estuda. Então, gente, a diferença entre o religioso e o não religioso é que o religioso ele não quer se preocupar em saber. Ele só quer sentir e acreditar. Acabou. Aí ele se sacrifica. Aí está o problema. Quando você busca... Eu, por exemplo, quando eu era religioso, eu não queria estudar em outras fontes. Porque eu achava que as outras fontes não iam suprir as minhas necessidades, mas sim a crença. Então eu queria estudar teologia, armatiologia, escatologia, eclesiologia, soteriologia, essas coisas dentro da mentira das religiões em questão de cristianismo e outras também. Mas era no cristianismo. Mas eu não queria estudar neurociência para entender os comportamentos mentais. Eu não queria estudar paleontologia, biologia, evolucionismo, astronomia e outros ramos científicos que eu pesquisei e estudei. Você não precisa ser mestre naquilo e fazer por profissão, mas você pode pesquisar e achar. Então, eu falo para você, encerrando aqui este vídeo agora, esta reflexão. Sentir não quer dizer nada. O importante é saber. Nós somos céticos porque nós buscamos saber. Sabemos de tudo? Não. Estamos estudando. Trabalhamos com constatação. Somos totalmente crentes da ciência? Não. Que a ciência está certa? Não. A gente apoia a ciência naquilo que já é constatado, naquilo que já é provado. Porque a ciência estuda. Mas nem tudo a gente sabe. Nem tudo a gente conhece. Mas pelo menos a gente está dentro do campo natural das coisas. E zelamos pela humanidade mental e física. O cuidado, que é isso que nós temos agora. Espiritualismo, espiritualidade, fé, crenças, dogmas, costumes, liturgias, tudo coisa de religião, é coisa infundada. É coisa infundada. Então, ser cético, ser ateu, ser agnóstico não é um tipo de fé. É um tipo de constatação e análise, de analisar as coisas. Fé é tão somente acreditar e sentir. Eu sinto que Deus está aqui. Por conta disso eu vou fazer o que Deus quer. Deus quer o quê? Ele falou para você o que ele quer? Ah, tá no livro. Quem escreveu o livro foi o ser humano. E você acredita no ser humano? Você diz que não acredita no ser humano, mas quem escreveu o livro foi o ser humano. Aí você vai dizer que o ser humano escreveu inspirado por um espírito. Qual é a certeza disso? O espírito apareceu para você para dizer isso? Antônio Galvão, porta de saída, eu fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, que agora será no Pilastra da Verdade. Você pode se inscrever lá e também se inscrever aqui, deixando o seu like. Isso é muito importante. Tchau, tchau.